Olá, amigas e amigos do saber. É verdade mesmo que Karl Marx previu o fim do capitalismo e acabou sendo desmentido pela própria história? Vamos analisar essa questão no vídeo de hoje. Quando Karl Marx fala sobre o fim do capitalismo, isso aparece em contextos muito específicos que a gente deve observar para entender o que ele estava dizendo. Quando ele fala, por exemplo, no Manifesto do Partido Comunista, com aquela linguagem incendiária, que o capitalismo ele estava fadado a colapsar, a gente tem que entender que ele fala isso numa obra em que ele está expondo o desenrolar da história em que impérios, reinos, eles surgem, entram em colapso e desaparecem, sendo substituídos por outros. Então, quando a gente examina aqui, por exemplo, o início do Manifesto do Partido Comunista, a seção 1, Burgueses e Proletários, ele começa da seguinte forma: a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Homem livre, escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e oficial em suma, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em luta. Então, Marx e Engels já iniciam aqui esse manifesto colocando o que eles vão falar em perspectiva histórica. Eles já começam fazendo uma análise da história. Então, quando Marx e Engels fazem essa leitura histórica e chegam no tempo presente, qual que é a conclusão que eles podem subtrair disso? Ora, a conclusão que se impõe pela força da razão é que o capitalismo é mais um desses sistemas, como os vários que já aconteceram em vários períodos históricos, e que, assim como os outros, ele também será substituído por um outro sistema. Ou então, como eles colocam aqui a possibilidade, se o capitalismo não for substituído por um sistema superior, ou seja, se ele não passar por uma reconfiguração revolucionária, o que pode acontecer? Pode acontecer o declínio das classes em luta. Ora, essa é a conclusão que se impõe quando se faz uma leitura da história e percebe-se que tudo é movimento, que tudo é dialético. Seria de fato surpreendente se Marx e Engels eles vissem como que tudo na história se modifica e chegasse no tempo presente e afirmasse que o capitalismo seria eterno. Isso sim é de fato ideológico. Isso sim daria um enorme esforço intelectual para ser justificado. Inclusive, Karl Marx ele critica os antigos economistas porque Karl Marx afirma de maneira irônica que para esses houve história, não há mais. Então, Karl Marx estava muito consciente em relação à questão do desenvolvimento histórico e de que quando se chega no tempo presente, as pessoas têm uma ideia de que a história finalmente se ajustou, ela se encontrou, Então houve história e não vai haver mais, porque as coisas aqui terminaram. É o que o Fukuyama falou lá na década de 90, que o capitalismo era o fim da história, que com a queda da União Soviética e do Bloco do Leste Europeu, não haveria mais nada depois disso. A história teria chegado a seu termo. E um outro aspecto também para se considerar é que Karl Marx e Engels estão escrevendo um manifesto político. Então, a linguagem de um manifesto político tem que ser essa linguagem incendiária. Tem que ser uma linguagem para levar para a ação. Afinal de contas, é um manifesto político. Isso não é um tratado de filosofia. Isso não tem nenhuma pretensão de objetividade. Eu me lembro que a primeira vez que eu li essa obra, há mais ou menos 20 anos atrás, eu me lembro que numa situação eu estava dentro do ônibus, lendo o manifesto pela primeira vez, e eu tive uma vontade enorme de já descer do ônibus fazendo uma revolução, porque me parecia que o mundo estava todo errado, e o manifesto ele é capaz de fazer isso. A linguagem incendiária dele é realmente para isso. Então, quando eles colocam essa questão da perspectiva, da superação do capitalismo, numa coisa quase apocalíptica, dizendo que o sistema vai ser substituído, isso faz parte também
da questão da linguagem de um manifesto político. Então são essas duas razões, né, que nos mostram por que Marx ele falou sobre o fim, o colapso, o declínio ou a substituição do modo de produção capitalista, né? Primeiro, por causa da perspectiva histórica que ele desenvolve. Ele começa falando da história desde lá o Império Romano, né? E se você vai vendo que os impérios vão surgindo, entram em colapso e são substituídos, quando você chega no tempo presente, o que você vai concluir? Bom, se a história sempre andou assim, então o capitalismo deve ser substituído também por um outro sistema, né? E o segundo aspecto é a própria questão da linguagem de um manifesto político. Então a gente não está numa posição, né, como se a gente fosse Deus e tivesse ali a visão de toda a eternidade, né, como se a gente conseguisse ver a história fechada, completa, acabada, para poder dizer, Karl Marx falou que o capitalismo ia acabar, mas ele não acabou e então ele estava errado. A gente não está nessa situação epistemológica, a gente não consegue ter essa visão do todo. A história ainda está em andamento. Então não se pode dizer que Karl Marx errou ao falar que o capitalismo vai ser substituído por um outro sistema, ou que então ele vai acabar e ambas as classes em luta vão colapsar junto com ele. Foi isso aí o vídeo de hoje. Deixa um like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações se você quiser ver mais vídeos como esse. Então é isso aí, até a próxima.